O Escritório de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas condenou, nesta quinta-feira, os assassinatos do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira e pediu investigações imparciais, transparentes e exaustivas. A Polícia Federal ampliou essas investigações sobre os assassinatos e já trabalha com a participação de 5 suspeitos no caso. O número de suspeitos vai mudando conforme novas provas são adicionadas à investigação. Os corpos da dupla devem chegar em instantes a Brasília. 2 pessoas já foram presas por envolvimento no desaparecimento do jornalista e do indigenista. Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, que confessou o crime nesta quarta, e Ozenei da Costa Oliveira. Eles são irmãos. O tema tomou conta da esfera política. Adversários do presidente Jair Bolsonaro usaram o ocorrido para atacá-lo e fazer promessas de campanha. Ontem, em Uberlândia, Minas Gerais, em evento ao lado de Alexandre Calil, que tentará o governo mineiro, Lula aproveitou a tragédia para fazer promessas de campanha. E esse país não pode passar a imagem para o exterior que nós somos incivilizados, que nós matamos quem defende a Amazônia, que nós matamos quem defende os indígenas, que nós eles matam porque as pessoas defendem, sabe, a luta contra a garimpagem na terra indígena. E eu queria aproveitar, numa homenagem aos indígenas brasileiros, eu queria repetir uma coisa que eu já disse em Brasília no encontro com os indígenas. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Se nós ganharmos essas eleições, eu quero assumir um compromisso de que não haverá, em hipótese alguma neste país, garimpagem na terra indígena desse país. Agora análise para você aqui em Os Pingos nos Is. Vamos a Brasília. José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. Lula está mesmo em campanha, né? E legal. Ele ainda não foi confirmado pelo partido como exige a lei, viu? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Muito boa noite, Roberto. Boa noite, Fiuza. E boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. Olha, esse movimento da oposição em tentar jogar no Palácio do Planalto esta responsabilidade lá da ponta da segurança do Estado, do Estado como um todo, é de uma irresponsabilidade muito grande. Porque ao atingir o presidente Jair Bolsonaro com estas inverdades, acaba também, como disse o Lula, atingindo a imagem do país. Mas ele fica comemorando, ele comemora quando o país perde. Porque para ele a política é a seguinte: quanto pior, melhor. Melhor para eles. E sofremos nós. Porque uma imagem arranhada nesta área significa dificuldades de negociação dos preços dos nossos produtos agropecuários. O Brasil está forte demais na área agropecuária. Os adversários sabem disso e tentam minar aqui a nossa credibilidade e a nossa imagem. Esta é a realidade. Veja bem, me ligou hoje uma pessoa integrante de uma família de um dos mortos naquele acidente terrível da Gol. E foi exatamente nas vésperas da reeleição do ex-presidente Lula. Isso já tem muito tempo. E os familiares queriam, porque queriam que o governo resgatasse os corpos. E Lula, o governo Lula, disse: não tem corpos. Tinha. E trouxe, depois de muita pressão. Os familiares das vítimas daquele voo da Gol tiveram que ameaçar quebrar órgãos públicos para serem ouvidos e que os corpos fossem resgatados. E foram, depois de muita pressão e muita briga. E veja que incoerência. Agora vem dar uma de santinho fazendo campanha política e pedindo votos antes da convenção partidária. Não é só esse discurso que o Lula fez. Há uma armação geral com ramificações no exterior e dá a impressão, não dizem, mas insinuam, e uma insinuação ela é muito mais difícil de ser combatida, que o presidente Jair Bolsonaro, que o governo está incentivando esse tipo de violência. Isso não é verdade. Toda vida é preciosa. Nós devemos, eu estou muito triste
com o desaparecimento do colega, do jornalista. Acho que é isso mesmo, o jornalista tem que estar atuando, não é só dentro de redação, é dentro de redação também, e existem várias áreas que são críticas do jornalismo, correspondente de guerra, o próprio setorista de polícia e de política em algumas regiões, né? Há um risco, sim, inerente à profissão, mas não é exatamente uma atividade de suicídio, não é uma ação suicida. Então, eu estou muito triste com a morte do jornalista, né, do indigenista brasileiro e desta situação toda. Assim como estou triste com a morte de outros brasileiros e principalmente desaparecidos pelo Brasil, que deveriam ter uma ação mais forte do governo. Os restos mortais estão chegando aqui, em Brasília, por uma ação do próprio governo, né? Devem ser confirmados aí, devem ser, porque toda a investigação indica. E ontem na coletiva ficou muito patente o que fizeram a Polícia Federal, o Exército, Marinha e a Aeronáutica para encontrar esses culpados, e agora é com a Justiça. Opinião agora de Roberto Mota. Boa noite, Mota. Boa noite, Brown. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Fiuza. Boa noite ao grande Augusto Nunes. É mais um crime bárbaro. Crimes bárbaros no Brasil são rotina. Esse crime, desde o primeiro momento, foi explorado politicamente. Já no dia seguinte ao desaparecimento, o jornal inglês The Guardian publicou uma matéria vergonhosa que dizia que o desaparecimento era uma consequência da liberação do garimpo feita pelo presidente Jair Bolsonaro. Essa matéria, inclusive, incluía um tweet do ex-presidente Lula, um tweet de solidariedade. A esquerda e o PT têm tradição de fazer política em cima de cadáveres. Essa, percebam bem, é a única ocasião em que a esquerda reclama de crimes. Nos outros 364 dias por ano, a esquerda trabalha para destruir o sistema de justiça criminal do Brasil. Eu quero lembrar a todos vocês um dado absolutamente chocante, que eu duvido que o The Guardian publique. Durante os 16 anos de governo do PT no Brasil, foram assassinadas no Brasil 875 mil pessoas. Eu vou repetir, 875 mil assassinatos ocorreram no Brasil. A esquerda trabalha noite e dia para promover a impunidade. É por causa da esquerda que os criminosos brasileiros desfrutam de privilégios inimagináveis nas outras democracias ocidentais. A gente que diz que no Brasil não existe mais justiça criminal. Ela foi destruída pela ação ideológica da esquerda. No Brasil, o estuprador, quando chega no presídio, tem direito à visita íntima. No Brasil, existe audiência de custódia. É uma espécie de serviço de atendimento ao consumidor para o bandido. É uma audiência que tem que acontecer em até 24 horas depois da prisão de um suspeito. A única finalidade da audiência de custódia é saber se o preso está bem tratado. Não se fala da vítima, não se fala do crime, não se aproveita para avançar as investigações. A audiência de custódia é usada como uma oportunidade pelos criminosos para dizer que foram agredidos pela polícia. E a polícia não tem o direito de falar. Há poucos anos atrás, a terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu que se o bandido atira na polícia, mas não faz mira, não se trata de tentativa de homicídio. É um crime menor que não justifica a prisão. Há poucos meses atrás, nós vimos um episódio em que a polícia prendeu 700 quilos de cocaína escondidos em mangas, em frutas, em um galpão. A juíza mandou soltar os criminosos presos, dizendo que houve invasão de domicílio sem mandado judicial. Embora a Constituição diga expressamente que um flagrante criminal
é sim exceção à regra da inviolabilidade de domicílio. E não era nem domicílio, era um galpão. Muito bem, eu vou fazer uma previsão aqui. Quando os criminosos responsáveis por esse crime, um crime bárbaro e inaceitável, quando esses criminosos forem julgados, condenados e colocados no presídio, podem escrever, me cobrar depois. Eles não ficarão nem 10 anos presos, porque foi exatamente isso que aconteceu com os assassinos de Tty Lopes. Eles fugiram depois de passar 5 anos presos, quando tiveram direito à progressão de regime, passaram para o regime semiaberto. No Brasil, a regra é a impunidade. Essa impunidade é filha da ação política da esquerda. E você, Guilherme Fiuza, como está vendo todas essas reações, Fiuza, do ex-presidente Lula e outros políticos se manifestando? Boa noite para você, Fiuza. Boa noite, Vitor, Zé Maria Trindade, Roberto Mota, mestre Augusto Nunes. Boa noite a todos. Bom, é um crime que tem que ser esclarecido, né? Se a gente quer continuar se olhando no espelho e achando que nós somos uma sociedade civilizada, tem que esclarecer o crime completamente, tem que chegar ao contexto desse crime, as motivações, mandantes, cúmplices, etc. A região amazônica é uma região de difícil administração, muito vasta, como todos sabem, e, ao longo do tempo, a presença do Estado foi sendo aprimorada. Então, você teve, por exemplo, o crime, o assassinato do seringueiro Chico Mendes, em 1988. Este assassinato se deu por conta de disputas selvagens, né, sem duplo sentido, né, selvagens metaforicamente, ou seja, brutais, de terras. O Chico Mendes defendia um tipo de exploração chamado reserva extrativista, que preservava a floresta e tinha ali a conciliação com outros cultivos. Era um modelo proposto e grileiros, na época poceiros, investiam violentamente contra esse tipo de defesa, de modelo, apenas fazendo a lei de talião e partindo para cima de quem quisesse trazer qualquer forma de disciplinar a existência e a convivência na floresta. Isso aí, fora as explorações políticas, evidentemente, eu não vou ficar aqui falando dos decalques ideológicos, né? Mas fora as explorações políticas em torno da figura do Chico Mendes, que foram muitas, se chegou no Brasil, foi se progredindo para uma ocupação mais racional da região, inclusive com possibilidade de preservação das áreas florestais que têm que ser preservadas, respeito às tradições indígenas que têm que ser respeitadas, e isso foi um avanço. Evidentemente que, no decorrer do tempo, a malha de legislação sobre a Amazônia foi se sofisticando. E, evidentemente, que tem os oportunistas, tem os que querem viver da suposta proteção, tem demagogia a dar com pau na Amazônia, todo mundo sabe, mas tem também o que é sério em termos de preservação, e não é só preservação, o zoneamento prevendo as áreas em que se pode minerar, por exemplo, as áreas em que se pode plantar, e as áreas em que não se pode derrubar a floresta. Isso é um quadro e um modelo que levou décadas para ser criado, ainda está em aprimoramento, as discussões vão sempre sendo feitas, e é claro que, nesse momento, a gente tem um oportunista como o Lula fingindo que o governo dele foi uma ilha de proteção da floresta, o que é mentira. Esses avanços institucionais que eu citei agora, os instrumentos de proteção e exploração racional da Amazônia, eles têm décadas de desenvolvimento. E você não olha de um governo para outro nesse período e vê um contraste tão grande entre um período e outro em termos da administração pública. Justamente o Estado foi se fortalecendo na medida do possível na região
e esta exploração foi se dando de uma maneira mais ou menos constante, com muitos problemas, muita falta de cobertura do Estado, é evidente que é uma região muito difícil. Agora, a gente ouvindo Lula, os picaretas de plantão, essa imprensa falida, tentando politizar e relacionar com o governo atual, né, um tipo de conflito desse tipo, ou de falta de cobertura do Estado, é uma profunda ignorância, ou má fé, ou os dois. Não há nenhum salto importante de retirada de instrumentos de proteção e mesmo de gestão. Os momentos em que a região mais sofreu e piorou foram os momentos das maiores crises econômicas, que atingem os órgãos de proteção, reduzem os meios para patrulhamento, fiscalização e proteção justamente dessa legislação criada para a região, e aí há, de fato, mais queimadas, mais crimes, mais invasões, etc. Isso é claro que aconteceu de forma aguda no período Lula, porque o período Lula foi um período de rapinagem, foi um período de roubalheira, que levou à maior recessão da história do país até agora, o momento da pandemia. Então, é falso que o Lula possa falar alguma coisa, possa prometer alguma coisa nessa matéria. Ele não tem absolutamente nada a ostentar a seu favor no período em que ele governou o país. Minha opinião agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor. Boa noite, meu compadre Zé. Boa noite, meu irmão Guilherme. Bem-vindo sempre. Roberto Mota. E boa noite a você que nos acompanha. O Lula é explorador de cadáveres, né? Explorou o cadáver da mulher, fez comício. Ali não perde nenhuma chance de atribuir qualquer tipo de morte ao governo. Até os mortos pelo coronavírus foram debitados na conta do Bolsonaro. Isso aí é previsível. Agora, eu visitei, ao contrário das autoridades que vão lá e ficam só posando com aquela sucuri de quartel, né, que é mais mansa que um gato angorá. Eles ficam segurando no colo, visitam lá o Encontro das Águas e param por aí. Eu visitei a Amazônia durante o governo Lula e fiquei em São Gabriel da Cachoeira 10 dias em companhia do general Mourão, que chefiava aquele batalhão do Exército que fica perto da fronteira com a Colômbia e a Venezuela. O Exército lá era o único sinal da existência do Estado durante o governo Lula. O general Mourão, ele reivindicava um terceiro helicóptero. Não conseguiu no governo Lula. Esse helicóptero, acompanhei algumas incursões aí dos helicópteros que ele tem, cuidam de as invasões de garimpeiros que vêm de outros países pelos igarapés, você não tem como vigiar. Cuidavam de desmatamento ilegal, né, coibiam. Todo tipo de pessoas, de marginais, bandidos que invadiam o território brasileiro por fronteiras desprotegidas. Eu passei por alguns destacamentos da fronteira com a Colômbia. Eles têm um sargento, um tenente, mais 3 outros de brancos, e os soldados são índios. Não há como você proteger uma fronteira tão extensa com tão pouca gente. E o governo Lula, o general Mourão contou e mostrou isso a mim, negou todas as reivindicações feitas pelo Exército. Naquele momento, o Mourão substituía o prefeito que tinha sido cassado, a juíza que estava de férias em Manaus, a juíza estava em licença decorrente da gravidez. O promotor estava ajudando a mãe numa campanha, ela era candidata a deputada federal, ele estava em Manaus. E era ele, e o delegado estava impedido por alguma coisa. Ele disse, olha, eu sou aqui o vice-rei.
da cidade, que é 100% indígena. Eu tenho de cuidar das reservas indígenas, eu tenho de cuidar da cidade. Né? Dias antes, ele tinha prendido uma professora que estava entrando com o que eles chamam de kit indígena, levando aguardente, né? Cachaça para índios, levando armas, levando um monte de coisas, todas ilegais. O trabalho do Exército lá é heróico, e o governo Lula nada fez para isso. Agora, atribuir essas mortes que nós lamentamos profundamente ao Bolsonaro é um oportunismo cruel, né? É uma prova de oportunismo cruel. Porque como é que se faz para proteger, como é que seria possível proteger o Dom Phillips e o Bruno Pereira se eles entraram numa reserva indígena sem avisar ninguém? E essas reservas, como exige o PT, como exige a esquerda, elas têm de ficar nas mãos dos indígenas. É evidente que várias tribos já têm contatos, ligações com bandidos que estão interessados no minério e também no tráfico. Usar aquilo, as reservas entram na rota do tráfico do PCC. O PCC já age por lá. E isso não começou ontem. Então o Bolsonaro é acusado ao mesmo tempo de destruir a floresta e nas partes que restam, o Bolsonaro deixa expostas aí a criminosos. É um absurdo culpar o atual governo por isso. Foi absurda a cobrança do ministro Luiz Roberto Barroso. Quero 5 dias para que tudo seja esclarecido. E depois o Exército demorou mais, trabalhou muito bem e conseguiu, infelizmente, achar os corpos e os bandidos. Agora, o que mais se pode cobrar do governo Bolsonaro? Queriam o quê? Que em 3 anos ele resolvesse todos os problemas de uma área imensa, que é a Amazônia. Aí o Lula só mostra que ele é um delinquente que acusa os outros de bandidagens que ocorreram no seu governo em um volume muito maior do que o atual.